Tutorial de ferramentas de conformação. É possível usar ferramentas de chapa metálica pré-formada na biblioteca de projetos para acelerar a formação de detalhes em um projeto de peça de chapa metálica. Neste tutorial, você aprenderá o seguinte: adicione uma peça de persiana formada à biblioteca de projetos. Adicione uma persiana formada a uma peça de chapa metálica. Selecione uma configuração para a persiana formada. Substitua a persiana formada por um furo extrudado formado. Vincule o furo extrudado formado à peça de chapa metálica para preservar atualizações da ferramenta de conformação. Defina a aparência de esboços de colocação em padrões planos. Atribua IDS de punção para uso em tabelas de punção. 01 Abrir a ferramenta de conformação. Primeiro, abra uma persiana formada e adicione a persiana à biblioteca de projetos como uma ferramenta de conformação. 1. Abrir a peça da ferramenta de conformação sample_louver.sldprt ou acesse letra da unidade. As ferramentas de conformação da biblioteca de projetos incluem uma peça de persiana. Para este tutorial, adicione uma peça de persiana pré-configurada às ferramentas de conformação da biblioteca de projetos antes de formar a persiana sobre a cobertura. 2. Adicione a peça de amostra de persiana do tutorial às ferramentas de conformação da biblioteca de projetos. A. Clique com o botão direito em sample_louver na árvore de projeto do Feature Manager e clique em adicionar a biblioteca. B. No Property Manager, expanda a biblioteca de projetos, ferramentas de conformação persianas e clique em OK. Se a pasta Biblioteca de Projetos estiver faltando, você pode adicioná-la manualmente clicando em Adicionar local do arquivo, no painel de tarefas, e navegando até letra da unidade. _program data _solidworks _solidworks versão _design library na caixa de diálogo e clicando em OK. 3. No painel de tarefas, clique na guia Biblioteca de Projetos. 4. Acesse a pasta Ferramentas de Conformação. 5. Clique com o botão direito na pasta e clique em Pasta de Ferramentas de Conformação. Se a pasta de ferramentas de conformação já estiver selecionada, você pode omitir a última etapa. 6. Quando perguntado se você deseja que todas as subpastas sejam marcadas como pastas de ferramenta de conformação, clique em Sim. 7. Feche a peça sample_louver. 02 Abrir a ferramenta de conformação. Primeiro, abra uma persiana formada e adicione a persiana à biblioteca de projetos como uma ferramenta de conformação. 1. Clique aqui para abrir a peça da ferramenta de conformação sample_louver.sldprt ou acesse letra da unidade. As ferramentas de conformação da biblioteca de projetos incluem uma peça de persiana. Para este tutorial, adicione uma peça de persiana pré-configurada às ferramentas de conformação da biblioteca de projetos antes de formar a persiana sobre a cobertura. 2. Adicione a peça de amostra de persiana do tutorial às ferramentas de conformação da biblioteca de projetos. A. Clique com o botão direito em sample_louver na árvore de projeto do Feature Manager e clique em Adicionar a biblioteca. B. No Property Manager, expanda a biblioteca de projetos, ferramentas de conformação persianas e clique em OK. Se a pasta Biblioteca de Projetos estiver faltando, você pode adicioná-la manualmente clicando em Adicionar local do arquivo, no painel de tarefas, e navegando até a letra da unidade. _program data _solidworks _solidworks versão _design library na caixa de diálogo e clicando em OK. 3. No painel de tarefas, clique na guia Biblioteca de Projetos. 4. Acesse a pasta Ferramentas de Conformação. 5. Clique com o botão direito na pasta e clique em Pasta de Ferramentas de Conformação. Se a pasta de ferramentas de conformação já estiver selecionada, você pode omitir a última etapa. 6. Quando perguntado se você deseja que todas as subpastas sejam marcadas como pastas de ferramenta de conformação, clique em Sim. 7. Feche a peça sample_louver. 03 Abrir o modelo e inserir uma ferramenta de conformação.
Em seguida, abra uma peça de chapa metálica e adicione a persiana formada da biblioteca de projetos. 1. Clique para abrir a peça de chapa metálica cover.sldprt ou navegue até a letra da unidade. 2. Salve a peça como my_cover.sldprt. 3. No painel de tarefas, clique na guia Biblioteca de Projetos. 4. Navegue até Forming Tools Louvers. 5. Arraste sample_louver até a face exibida. A persiana está anexa dentro da face. Se aparecer um aviso dizendo que a peça sample_louver está aberta, feche a peça e o Property Manager antes de repetir essas etapas. 6. No Property Manager, em ângulo de rotação, digite 180 graus. 7. Em Configurações, nas configurações da ferramenta de forma, selecione W20. Uma persiana maior é exibida. 8. Na área de gráficos, selecione a face próxima ao local mostrado. A ferramenta de conformação move a nova face e a face de posicionamento é atualizada no Property Manager. 04. Especificar as persianas. Em seguida, você especifica o ângulo de rotação da persiana e insere mais duas persianas idênticas. 1. No Property Manager. A. Em ângulo de rotação, defina o valor como 270 graus e clique em Inverter ferramenta. B. Clique na guia Posição. 2. Na área de gráficos, selecione as áreas apresentadas para inserir mais duas instâncias da ferramenta de conformação, usando inferências para alinhá-las, conforme mostrado. Não feche o Property Manager. 3. Clique em Dimensão Inteligente, barra de Ferramentas Esboço, ou em Ferramentas de Dimensões Inteligentes. E dimensione os pontos separados a 12 mm, conforme mostrado. 4. Clique duas vezes em OK. 05. Substituir ferramentas de conformação. Em seguida, substitua a ferramenta de conformação de persiana por uma ferramenta de conformação de furo extrudado. Também é possível verificar se o recurso de ferramenta de conformação do furo extrudado na peça de chapa metálica está vinculado à ferramenta de conformação do furo extrudado na biblioteca de projetos. 1. Expanda my_cover.sldprt na árvore de projeto do Feature Manager. Clique com o botão direito em Sample_louver 1, W20, e clique em Substituir ferramenta de conformação. Se não visualizar o ícone de ferramenta de conformação, você cometeu um erro. É possível adicionar ferramentas de conformação à peça de cobertura novamente. 2. Na caixa de diálogo navegue até a letra da unidade. _Program Data _SolidWorks _SolidWorks Version _Design Library _Forming Tools _Embosses _Extruded Row.sldprt. Clique em Abrir. 3. No Property Manager, clique em OK. As persianas são substituídas por furos. Se as persianas ainda aparecerem, clique em Reconstruir, barra de ferramentas padrão. 4. Na árvore de projeto do Feature Manager, clique em Extruded Row 1, Default, e selecione Editar recurso. 5. No Property Manager, em ângulo de rotação, clique em Ferramenta Inverter. 6. Em Vincular, selecione Vincular a ferramenta de conformação. Isso estabelece o vínculo entre os furos extrudados na peça de chapa metálica e a ferramenta de conformação do furo extrudado na biblioteca de projetos. 7. Clique em OK. 06. Modificar a ferramenta de conformação do furo extrudado. Em seguida, modifique a ferramenta de conformação do furo extrudado. 1. Na biblioteca de projetos, navegue até Forming Tools _Embosses. 2. Clique com o botão direito do mouse em furo extrudado e clique em Abrir. 3. Na árvore de projeto do Feature Manager, clique com o botão direito do mouse em ressalto Extrusão 1 e clique em Editar esboço. 4. Na área de gráficos, clique duas vezes na dimensão do diâmetro. 2. 5. Na caixa de diálogo Modificar, digite 8 mm e clique em OK. 6. Feche o Property Manager de dimensão se estiver aberto e saia do esboço.
7. Salve e feche extruded.row.sldprt. 07. Testar o vínculo com as ferramentas de conformação. Em seguida, teste o vínculo com a peça da ferramenta de conformação da biblioteca de projetos, verificando se a alteração se propaga para a peça de chapa metálica. 1. Em my_cover.sldprt, clique em Reconstruir, barra de ferramentas padrão, ou em Editar Reconstruir. 2. Salve a peça. 3. Na árvore de projeto do Feature Manager, clique em Extruded Row 1, Default, e selecione Editar Recurso. Reconstrua a peça da cobertura e edite o recurso do furo extrudado para sincronizar com as alterações nas peças de furo extrudado vinculadas. 4. Clique em OK. 08. Exibir um esboço de colocação em padrão plano. Em seguida, selecione o modo de exibição de padrão plano para o furo extrudado formado e exiba o perfil da ferramenta de conformação no padrão plano. 1. Na árvore de projeto do Feature Manager, clique em Extruded Row 1, Default, e clique em Editar Recurso. 2. No Property Manager, em Visibilidade do padrão plano. A. Selecione Substituir configurações do documento, exibir punção e mostrar perfil. B. Desmarque as outras opções. 3. Clique em OK. 4. Na árvore de projeto do Feature Manager, clique em e depois em Cancelar supressão. O esboço de colocação para o perfil da ferramenta de conformação aparece na peça planificada. 5. Clique em Flat Pattern e depois clique em Cancelar supressão. 09. Criar IDS de punção. Em seguida, adicione uma ID de punção ao furo formado para facilitar a identificação em tabelas de punção. 1. Na biblioteca de projetos, expanda ferramentas de conformação ou relevos. 2. Clique com o botão direito do mouse em furo extrudado e clique em Abrir. 3. Clique em Propriedades do arquivo, barra de ferramentas padrão, ou clique em Arquivo Propriedades. 4. Na caixa de diálogo, na guia específica das configurações. A. Em nome da propriedade, selecione ID punção. B. Em tipo, selecione texto. C. Em expressão de valor texto, digite P1. D. Clique em OK. 5. Salvar extruded_row.sldprt. 10. Inserir uma tabela de punção. As tabelas de punção ficam disponíveis com a vista de padrão plano das peças de chapa metálica. Contém os recursos dos formulários e das bibliotecas usados nos corpos de chapas metálicas. Em seguida, insira uma tabela de punção no desenho da vista de padrão plano. 1. No my_cover.sldprt, clique em Criar desenho a partir da peça Montagem, barra de ferramentas padrão. Ou arquivo Criar desenho a partir da peça. 2. Se a caixa de diálogo Novo documento SolidWorks aparecer, clique em Desenho e depois em OK. 3. Na caixa de diálogo Formato Tamanho da folha, clique em OK. 4. Na paleta de vistas, arraste a vista padrão plano para a folha. 5. No Property Manager, em Escala, selecione Usar escala personalizada. E defina a escala para 1:2. Em seguida, clique em OK. 6. Clique em Tabela de punção, barra de ferramentas tabela, ou em Inserir tabelas, tabela de punção. 7. Na área de gráficos. A. Para origem, clique no ponto conforme mostrado. B. Para arestas, faces, recursos, clique em qualquer face. 8. No Property Manager, clique em OK. 9. Clique na área de gráficos para inserir a tabela de punção. Parabéns! Você concluiu este tutorial. Apoie o canal inscrevendo-se clicando no sininho para receber as notificações e deixe o seu like.